entrar aí, filho. Tá. Eu vou embora. Vamos lá, então. Aqui a gente vai entrar, eu estou na ferramenta Designer, né? Lembrando aí que, dando continuidade ao vídeo de ontem, eu desenvolvi, então, um instrumento chamado Aula RedCap. Dentro desse instrumento, eu coloquei dois campos, né? Dois campos determinados como nome do paciente, data de nascimento. Eu vou dar uma ampliadinha. Acho que tem alguém aí com o microfone aberto. Tem mesmo, né? Quem será? Acho que é a doutora Patrícia. É a doutora? Acho que fechou. Tá. Então, aqui eu coloquei o nome do paciente, né? A data de nascimento. E aí eu posso, a partir daqui, desenvolver, então, começar, né, a desenvolver os meus campos, tá bom? Então, lembrando que sempre esses são campos dentro de um instrumento. E aí, eu vou criar agora um novo campo, tá? Onde eu vou estabelecer uma pergunta, tá? Eu vou primeiro fazer o campo e depois a gente vê. Por exemplo, eu vou fazer o campo como radio button. Então, eu vou colocar uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Tá? Você deseja participar da pesquisa? Tá? É uma pergunta aí que eu vou fazer para o meu usuário. Aqui, eu vou colocar sim ou não, tá? Lembrando que 1 é sim e 0 é não. Tá? 0 é não. Esse é um padrão aí de configuração. Aqui eu vou colocar a variable name. Então eu vou colocar aqui vamos colocar, deixa eu ver. Vou colocar question. Tá? Só para exemplo. E aí aqui eu tenho como obrigatório ou não, eu vou colocar que é sim. Tá? Não vou colocar que é identificado. E vou colocar o alinhamento como direita e vertical. E aí eu vou colocar aqui uma opção, responda sim ou não. E vou salvar. Então, vejam que eu coloquei aqui é o campo da pergunta, aqui são as alternativas de resposta, aqui é o nome da variável. Olha, prestem atenção, eu vou falar desse nome da variável bastante hoje, tá? Ó, variável, tá bom? Sim ou não, que é obrigatório. Direita vertical, esse é um alinhamento meramente estético. E vou salvar. Tá? Ele já me deu aqui, então, a pergunta. Sim ou não. Tá? E aí, eu vou entrar no conceito de branching logic. Tá? É isso que nós vamos falar hoje. E é aqui que está uma grande questão e uma ferramenta extremamente importante para a nossa pesquisa. Tá? Notem o nome, ó, question. Tá? E se você deseja participar da pesquisa, responda sim ou não. Tudo que eu escrevi está aqui. Tá? E aí eu vou colocar um novo campo. Tá? Eu vou colocar aqui...
Preencha os campos a seguir. Tá? Só um exemplo. Aqui. Next. E aí eu vou colocar como obrigatório. Tá? Só um exemplo bem frio mesmo, só para que vocês entendam. Tá? Aqui eu não vou nem colocar... Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar duas opções. A radial button, eu vou colocar aqui. Se você é adulto ou se você é criança. Tá? Notem, ó, se eu não atribuir, tá vendo que eu não atribuí nenhum número aqui, eu não coloquei nenhum número? Quando eu venho aqui fora, ó, ele mesmo atribui os números. Então, o 1 vai ser adulto e o 2 vai ser criança. Tá? Eu fecho e ele já colocou o número aqui do lado. Tá bom? Se eu tivesse colocado, ele não ia me dar essa caixa de diálogo. Ele ia já direto, ele ia aceitar. Então, toda vez que eu escrevo um número, vírgula, e o texto em seguida, ele atribui a esse texto este número. Então, 1 vai ser adulto, 2 criança. Isso lá na frente é importante, tá? Na coleta de dados, na hora da estatística, é importante que esses números sejam bem claros, né? E bem definidos, para que não dê confusão. Eu vou salvar. Tá? Salvei aqui, ó. Tá? Aqui, na verdade, o meu enunciado está errado, né? Escolha uma opção, né, no caso. Aí aqui, veja bem, o meu usuário, então, ele acabou de entrar nesse formulário e aí eu perguntei a ele se você deseja participar da pesquisa, sim ou não, né? Aí ele supondo que ele tenha respondido não. Se ele respondeu não, acabou, né? Não vamos continuar com o preenchimento do formulário, né? Ou vamos continuar com um outro campo, um campo que ele pergunte por que você não quis continuar com essa pesquisa, né? Ou obrigado por se interessar em participar, enfim, por se interessar em saber sobre a pesquisa, né? Como pode acontecer também, né? A gente tem que ser cordial. Ou eu posso responder sim. Se o paciente responder sim, ele pode me abrir um outro campo. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou entrar no Branching Logic, que é esse aqui, ó, que é a lógica de ramificação. Aí vai abrir uma outra caixa de diálogo, essa caixa de diálogo, que ela é um pouquinho já mais avançada. Tá? E aí, aqui eu tenho duas alternativas. Ou eu escrevo a sintaxe, tá? Ou eu escrevo a sintaxe aqui com a lógica de ramificação que eu vou determinar, ou eu escolho a opção de arrastar e colar, né? E aqui eu vou ter uma lista de opções, que essa lista, obviamente, é uma lista pequena, né? Mas aqui eu vou ter a opção. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual era a pergunta? Se você deseja participar da pesquisa. Então, o segundo campo, onde eu pergunto se a pessoa é adulto ou criança, então, deve estar condicionado à resposta sim. Então, eu venho aqui, arrasto e colo. Tá? Eu arrastei aqui, simplesmente vim, arrastei aqui. Tá? Notem que aqui em cima, ó, apareceu a sintaxe. Tá vendo? Essa é a sintaxe. Por isso que a importância, lembra do campo da variável que eu criei, question? Então, de acordo com a variável question, a resposta 1, que é sim, ele vai abrir o campo. Se o paciente, o entrevistado, responder não, o campo não vai abrir. Então, esse campo estará condicionado a esta resposta. Tá? Isso aqui é um exemplo simples do Branching Logic. Obviamente, eu posso criar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um instrumento criado
baseado em Branching Logic, né, um instrumento que eu mesmo criei, que mostra níveis um pouco mais avançados. Então, olha só, aí eu venho aqui e salvo, tá? Eu salvei. Notem que aqui do lado vai aparecer uma observação em vermelho, ó, que a resposta deste campo está condicionada a que o usuário responda question 1. Tá vendo? Que é o sim. Se o paciente clicar em não, ela não vai abrir. Tá? Isso é muito interessante, porque nos dá a possibilidade de filtrar a pesquisa melhor, né? E para o usuário também. Então, se eu perguntei, aqui é uma pergunta pura e simples, mas se eu perguntar algo que o paciente não tenha a ver com o assunto, eu não preciso fazer com que ele responda. Ou também eu evito criar buracos na minha pesquisa, né? Falhas de preenchimento, né? Supondo que o paciente não quisesse, não desejasse participar da pesquisa e respondesse não. Não faria sentido eu preencher os campos abaixo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou até dar um exemplo, voltar um pouquinho no exemplo, ó, voltar no tempo. Na verdade, essa pergunta ela poderia vir em outro local. Ela poderia vir aqui, ó. Você deseja participar da pesquisa? Sim ou não? Ó, tá vendo que eu estou arrastando? Ó, virou esse quadrado, esse formato. Ó, não é o mouse, né? É esse formato aqui, ó. Ele permite que eu mude os campos de lugar, tá vendo? Ó? Então, aqui sim, ó, tá vendo que faz sentido? O REDCap, eu vou falar uma coisa para vocês. O REDCap é uma ferramenta extremamente lógica. Tá? A gente tem que pensar e trabalhar de uma maneira lógica dentro do REDCap. Tá? Por quê? Porque isso facilita muito o nosso trabalho e facilita a nossa coleta. Então, ser lógico nem sempre é uma coisa muito fácil para todas as pessoas, né? Eu mesmo confesso que eu não sou uma pessoa muito lógica, eu mesmo nessas piadas de lógica, assim, eu sempre errei. Né? Hoje eu estou tendo que ser lógico, porque o REDCap está me fazendo ser. Então, a gente tem REDCap, você sempre tem que pensar lá na frente. E esse pensar lá na frente faz parte do planejamento. Né? Então, se você planejar bem um formulário, ele vai ser excelente. Ele vai ter uma usabilidade incrível dentro do seu projeto. Né? Você vai facilitar muito a sua vida, a vida do usuário, vai ser intuitivo. É importante que nós criemos formulários intuitivos, que as pessoas consigam interagir dentro dele e não encontrar dificuldades nem barreiras. Né? Então, quanto mais inteligente eu criar a ferramenta, melhor. Então, ó, vamos supor aqui, ó, tá vendo que eu respondi. Então, ó, você deseja participar da pesquisa? Sim, não. Voltando àquela questão, ó, preencha os campos a seguir. Você é adulto ou criança? Aqui, ó, eu posso criar também o nome do paciente e a data de nascimento para que eles também sigam essa mesma regra. Então, eu vou vir aqui ó, no Branching Logic novamente, ó, deste nome do paciente. Cada um tem um, tá? Ó, você cria um para cada um, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar esse aqui, tá? Porque eu vou falar uma particularidade minha. Por que que eu sempre escolho vir aqui? Por uma questão visual. Eu particularmente não enxergo muito bem e né, tenho subvisão, então eu prefiro vir aqui porque eu consigo enxergar e a possibilidade de eu errar, se eu errar a digitação de alguma coisa, ele não vai responder, tá? A sintaxe vai dar errado. Então aqui, ó, eu vim aqui, ó, selecionei o sim, venho, arrasto, sim. Então, save. Tá? Então, eu voltando lá, ó, se eu voltar, eu vou ter aqui o Branching Logic. Tá vendo? Que eu poderia ter digitado, né, os colchetes, e igual 1, né, a resposta. Tá bom? Ó, tá tudo aqui. E aqui eu vou criar também para a data de nascimento. Tá? Então, eu venho aqui, ó.
Aqui é uma forma visual que foi criada para que você consiga trabalhar com mais facilidade na lógica de ramificação. Então, todas essas perguntas agora, eu condicionei a abertura de todas essas questões à resposta sim. Se o paciente clicar não, não vai abrir nada disso. Tá? Não vou ter essa opção. Não tem, não vai participar. Ok, obrigado, tchau. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão aqui com relação a isso? Atenção, chamando terra. Alguém? Moisés, Oi. perdão. Então, no Branching Logic, depois que você cria esse novo ramo, né, na sua pesquisa, ele abre para uma nova sessão de perguntas ou só para algum texto? O que Não, você ele... mostra depois? Não, ele abre para essa sessão de perguntas aqui. Tá? Eu já vou mostrar ele na prática, tá? Para que vocês entendam melhor, né? Como que ele está funcionando, que na verdade assim, ele só vai funcionar quando eu tiver esse instrumento já habilitado. Aqui eu ainda não habilitei, eu não, né, não tenho uma, né, eu teria que habilitar um novo usuário e tudo mais. Aqui eu ainda estou construindo, tá bom? Mas eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Eu só quero entender, assim, só quero que vocês entendam agora a maneira como eu devo pensar o Branching Logic, tá bom? Ó, eu vou mostrar para vocês agora na prática. Aqui eu vou entrar, eu vou sair, ó. Isso é até bom vocês saberem a mecânica. Eu estou dentro do projeto Aula REDCap. Supondo que eu tenha outros projetos, eu venho em My Project, tá? Aqui eu tenho os projetos nos quais eu participo. Eu vou entrar nesse aqui, que é o projeto Remo Meu Rumo, tá? Aqui eu vou entrar no dashboard. Tem um instrumento que eu gosto muito, tá? Esse aqui é a nossa pesquisa, tá? Que tá corrente aí, tá? Tá correndo com os instrumentos e tudo mais. A pesquisa tá rolando. Eu vou colocar aqui, ó, esse instrumento que eu criei uma série de branching logics. Eu acho bem legal, modéstia à parte, tá? Que mostra a configuração do branching logic. Mas antes, eu vou fazer uma coisa. Eu vou entrar nele no instrumento. Esse é o meu painel designer, tá? Do meu rumo que já está em desenvolvimento, tá bom? Aliás, já está sendo respondido, né? Então eu vou vir aqui, ó. Atuação no Remo Meu Rumo. É o nome desse formulário. Ele é cheio de branching lógica, tá vendo aqui, ó? Vários. E ele tem várias possibilidades, tá vendo? Praticamente todas as perguntas são baseadas em branch logic. Tá, ó, que legal. Esse formulário é bem legal. Mas ele exigiu um planejamento, um bom planejamento da minha parte, tá? Porque cada pergunta leva a outra e uma outra abre outra. Então aqui, ó, eu fiz a primeira pergunta. Vamos comigo aqui, tá? Ó. Como ou onde ficou conhecendo o Instituto Remo Meu Rumo? Então, aqui eu fiz uma pergunta e a pessoa que recebeu esse formulário ela vai ter essas 8 alternativas para responder. Notem que apenas uma pode ser marcada. Então, aqui, ou ela conheceu no IoT, ou no Instituto da Criança, ou outro instituto, ou abordagem de algum colaborador, né? Fazendo captação. Ou na USP, né, no próprio instituto, nas redes sociais, indicação ou recomendação, ou a pessoa não conhece o instituto, né, porque é uma pesquisa aberta e pode ser respondida por pessoas que não conhecem o instituto também. Então, aqui, notem que quando o usuário respondeu que ela conheceu pelas redes sociais, vai abrir esta pergunta. Em qual rede social ficou conhecendo o Instituto? E aí eu criei um branching logic baseado no Institute Interested, que é essa variável aqui, ó,
Tá vendo? Essa é a variável. Então, baseada nessa variável, eu criei um branching logic que, ao responder a pergunta 5, que é a pergunta das redes sociais, vai abrir este braço. Tá? A pergunta de baixo, ó, de onde veio a indicação ou a recomendação? É uma pergunta que é baseada, então, no branching logic do No Institute Interested, baseada na resposta 6. Tá? Então, se a pessoa clicar em indicação ou recomendação, vai abrir esta pergunta. Tá? Desde que ano você faz parte do Instituto Hemmelholm? Né? Aqui, ó, você pode ver que já aumentou o número de branching logic, e aqui é que tem a questão. Quer ver? Ó? Então, aqui, se eu entrar no branching logic desse, eu vou ter uma opção. Ó, No Institute Interested. Resposta 5. Aqui. De onde vem a indicação ou recomendação? Eu entro aqui. No Institute Interested 6. Tá? Que eu escolhi aqui no drag and drop. Aqui, ó, desde que ano você faz parte do Instituto Hemmelholm? Notem aqui, ó, que a gente já vai começar a complicar a coisa. Tá vendo que tem um monte? Tá? Ó, tá vendo que tem um monte aqui? Aqui tem 7 opções. Quais são as 7 opções? As opções de quem conhece o Instituto. Notem que a última opção de que eu não conheço um instituto e só fui convidado para participar da pesquisa, não vai fazer parte desse branching logic. Por quê? Porque a pessoa não conhece, se ela não faz parte do instituto, as perguntas a seguir só se referem para quem faz parte. Tá? Vocês entenderam a lógica aí? Eu acho que pegar no meio do caminho não é uma boa ideia. Aí você pega no meio do caminho e já cai nisso aqui. Quem é que pegou no meio do caminho aí? Tem alguém aí boiando, né? Para controle. Ah, é para controle? Oh, eu tinha entendido. É controle. Tem alguém com áudio aberto aí? Tá bem aberto, hein? São adolescentes saudáveis. De qualquer. Ah, Pode ser parente, irmão. Pessoal, fecha o áudio aí. Quem está com áudio aberto? Não paciente. Mas os parentes do paciente. Isso, porque assim, a gente falando, digamos, de pegando irmão, é mais fácil, a gente conversando com pais. você consegue fechar o áudio, Moisés? Eu não sei aonde A é. Bianca. É bem melhor, né? O ruim já dá o mesmo autorização para os dois. Exato. Mas então o controle pode ser. Eu não sei aonde que é que fecha o áudio aqui. Ah, fecharam. Vocês entenderam aí a lógica de como funciona, da forma como eu pensei para criar esse... Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim, Moisés. Tá claro? Sim, pelo menos por enquanto, sim. Tá. Então é isso, tá? Ó, então, notem que aqui... Então, cada pergunta que eu fiz foi pensada para que eu filtrasse da melhor forma possível e afunilasse as minhas respostas para que eu chegue a um resultado Moisés, você me ouve? coerente e condizente. Tá? Tem alguém perguntando alguma coisa? Oi, Moisés, Isabela. Oi, Isabela. Essa tela que você está passando para a gente é só um exemplo ou é um que já está valendo? Já está valendo, é a pesquisa do Instituto. Já está valendo. Tá. Tá? Deixa Tanto eu que Pode falar. te falar uma coisa ali, ó. Em qual rede social ficou conhecendo o Instituto? O branching logic está igual a 5. E aí, redes sociais seria 6, né? No caso. Só para você não seguir com ele. Acho que está equivocada aí a ordem. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui.
É que aqui, ó, por algum motivo, eu alterei a ordem, tá? Entendi. Ó, Tá. eu alterei, eu posso ter criado isso aqui, eu acho que aconteceu isso mesmo. Depois que eu tinha criado, eu fiz uma alteração. E aí, como eu já tinha isso, foi interessante isso que você perguntou, hein, Isabela? Essa observação foi legal, hein? Quando a gente cria o Branching Logic, tá? Bem pertinente a sua pergunta. Quando a gente cria o Branching Logic, qualquer alteração que a gente fizer, a gente tem que prestar atenção no que a gente já fez, tá? Então, por exemplo, se eu quiser alterar a questão, eu posso até alterar, mas lembra do Branching Logic que você fez, porque senão não vai dar certo, tá? Então, Sim, aqui... se você carrega os dados invertidos, né? Exatamente. Vai carregar o dado errado e, às vezes, pior ainda, às vezes nem abre o formulário, tá? Quando tem um erro de sintaxe muito grave, ele não abre. Então, aqui, eu tive a necessidade, eu acho que eu acrescentei alguma pergunta, alguma coisa que eu não tinha planejado muito bem. Notem que o 7 tá entre o 3 e o 4. Tá? Então, dentro dessa lógica aqui, eu só alterei lá no formulário. Mas aqui na numeração do Branching Logic, ele continua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então, ó, aqui, por algum motivo estético, eu acho que por exemplo, eu acho que eu lembrei desse 7 depois que eu já tinha feito o 6. Né? Então, eu fiz indicação ou recomendação. Aí eu lembrei, mas tem a abordagem de algum colaborador. Às vezes a gente indica, né? Nós que somos colaboradores lá do Instituto, a gente sabe que a gente tem que estar sempre procurando alunos, né? Então, aí eu lembrei do 7, coloquei o 7 no meio, entre o 3 e o 4. Eu só mudei a ordem de exibição, mas a ordem numérica vai ser sempre essa que eu estabeleci. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Eu já tinha estabelecido o Branching Logic 5, e aí, para não mudar essa lógica de ramificação, eu fiz essa alteração visual. Tá bom? Foi super bem observado, Isabela, e é por aí mesmo, tá? Foi até bom você ter feito essa observação, porque é assim, pessoal, o Branching Logic, se você fizer qualquer coisa, por exemplo, vamos supor que eu exclua esse formulário aqui. Eu falei, não, esse formulário não é necessário. Tá? Ele vai interferir no funcionamento de todo o meu instrumento. Porque todo o meu instrumento está baseado nele. Tá? Todas as respostas são condicionadas a alguma coisa que eu perguntei dele. Tá? Então, pode dar uma tremenda de uma confusão. Muito cuidado com isso. Tá? Essa é uma coisa assim que pode te custar horas, até dias de trabalho, até você descobrir o erro. Principalmente se o instrumento já estiver em produção, já tiver uma pesquisa corrente, né? Ele pode dar muito, muito problema. Tá bom? Mas boa pergunta, Isabela. Mandou bem. Tá, é isso aí. Tá? Então, voltando aqui, a pergunta era desde que ano você faz parte do Instituto, né? Como eu tinha dito. Então, eu tenho várias opções, né? Só para aqueles que conhecem. Lembrem-se que aqui, isso é importante também a gente ver, a gente tem sempre que ficar de olho na lógica. Notem que aqui, ó, tem uma variável, né? Uma sintaxe, isso tudo é uma sintaxe, tá? Mas uma parte da sintaxe é a resposta 1, depois vem a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. E notem que todas elas têm um OR, né? Que significa ou, né? Ele, por padrão, coloca AND, que é E, né? Então, cuidado, tá? Porque se eu substituir tudo isso aqui por AND, ele vai entender que ele só precisa abrir o campo quando todos forem clicados. Tá? Então, se eu coloco válido por 1, E2, E3, E5 e assim sucessivamente,
ele só vai entender que quando eu clicar, os usuários clicarem nos 7 campos, eu vou abrir a resposta para o outro. Aqui, quando eu coloco OR, significa que é um ou outro, ou vários, né? Mas não necessariamente todos. Vocês entenderam isso? Isso também é uma perdazinha de tempo aí boa, viu? Que até você descobrir, tá? Esse aí, para eu descobrir, eu sofri um tempinho bom, viu? Inclusive, vale aí uma caixa de bombom de cada um, tá? Depois a gente vê, a gente manda o endereço, tá? Mas notem então, ó, OR. Sempre que você usar 2 sintaxes, coloquem OR, 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 tá bom? Ou AND, se for o caso, tá? Mas prestem atenção nessa separação, tá bom? Aqui, ó, uma outra dica também que está relacionada às sintaxes e à lógica de ramificação, está também em fechar as respostas. Tá? Quanto mais fechadas as respostas forem, melhor. Por exemplo, aqui eu não tive como fechar muito a resposta. Né? Eu digo, qual rede social? A pessoa fala aqui, escreve, digita, Facebook. Poderia até ter fechado, né? Facebook, Instagram, né? Deixei aberto, deveria ter fechado. De onde veio a indicação? Às vezes de um amigo, de um médico, né? Enfim, alguém, um coleguinha da escola, um primo, um parente, né? Tem aí o nome da pessoa, a pessoa põe o nome, né? Mas aqui, por exemplo, desde que ano você faz parte do Instituto Remo Meu Rumo? Essa aqui eu posso fechar, porque eu sei há quanto tempo o Remo Meu Rumo existe. Então, eu não preciso necessariamente deixar a resposta aberta. Então, aqui, ó, por exemplo, eu já tenho as opções. O Instituto existe desde 2013. Então, a pessoa só pode ter entrado a partir de 2013. Isso evita também erros de interpretação. A pessoa está lá respondendo, acho que foi 2010, sei lá, põe aí um ano. Não, eu vou saber, eu tenho já esse espectro aqui, né? O que me diz que ou foi em 2013 até 2020, né? O começo desse ano, antes da pandemia. Tá? Em qual mês você entrou? Então, também fecho aqui, ó, fechei, não preciso. Eu evito erros de digitação, né? Então, eu coloco todos os meses do ano aqui, ok, tá? Ó, já coloquei, tá tudo certo, tá bom? Aqui eu coloquei uma dica para a pessoa lembrar em que época que foi, né? Aqui eu poderia ter colocado o quê? O que vocês acham que eu poderia ter colocado aqui? Alguém arrisca? Ninguém. Não? Aqui eu poderia ter colocado a data, né? Aquele campo data. Por que eu não coloquei o campo data? Porque ninguém ia lembrar a data exata que entrou. Né? Então, também pensem nisso na hora de construir uma pesquisa. Né? Não procurem lembrar datas muito longas, muito distantes, fazer com que a pessoa lembre. Tentem criar essa alternativa também. Né? Qual foi o ano, qual foi o mês? Está ótimo. Né? A data exata ela não vai influenciar muito, a não ser que ela seja uma data próxima. Mas uma data, desde quando você foi? Não, é o mês e o ano. Tá ótimo. Tá? Dentro do espectro de uma pesquisa, tá bom. Tá bom? Então, ó, notem que todas as perguntas aqui estão sempre relacionadas aos alunos que responderam que sim. Né? Aqui eu tenho uma particularidade que é interessante. As perguntas aqui elas começam a aumentar ainda mais as suas possibilidades, tá? Então, aqui, ó, eu vim com um Branching Logic. Ó, eu vou entrar aqui. Ele teve também essa opção para quem é aluno. Ó. Agora, notem a pergunta. Cadê a pergunta? Espera aí, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Ó. Antes do início da pandemia e do isolamento social, você estava participando com regularidade das atividades do Instituto, frequentando as aulas na RAIA ao menos uma vez por semana? Sim, estava frequentando as aulas normalmente. Não, estava afastado das atividades. Né? Então, aqui a gente quer saber
por que ele estava afastado das atividades. Né? Então, a gente pede um relato em formato de parágrafo. Ó, aqui é o formato parágrafo, tá vendo como é maior do que esse formatinho aqui, pequenininho? Né? Ó. Esse aqui é o texto curto, esse é o texto de parágrafo. Tá? E aí, tudo bem. Aqui, então, ó. Então, este campo foi condicionado a esta resposta, mas isso não impede que ele continue a responder. Aqui. Então, aqui ele vai responder uma outra pergunta. Desde o início do isolamento social, ó, você pode ver que aqui eu tive que dar uma planejada, dar uma mudada no rumo das perguntas. Ó. Notem só a complexidade. Desde o início do isolamento social provocado pela pandemia, o Instituto Rembrandt promoveu uma série de vídeos produzidos por sua equipe multidisciplinar com assuntos referentes a atividades físicas, psicológicas e sociais. Você teve acesso a esse material? Né? Sim e não. Né? E você realizou... Aí, se a pessoa respondeu sim, né? Aqui, ó, essa pergunta está condicionada à resposta sim. Sim, estou realizando as tarefas. Tive acesso, mas não estou realizando as tarefas. Né? Aí aqui também é condicionado à primeira pergunta. Tá? Ó, condicionada a essa pergunta. Então, essa pergunta foi condicionada a essa e essa está condicionada a essa. Com que frequência está realizando as tarefas? Eu dei aqui as opções. Né? Também, ó, notem que eu fechei. Né? Porque a pessoa pode ser no máximo 7 vezes por semana. Uma semana tem 7 dias, né? Fechar a semana, né? Fechar o número de vezes na semana. E aí baseado nessa resposta aqui, ó, nessa aqui, eu faço a pergunta se está tendo, se ela está ajudando de alguma forma a condição física ou psicológica. Então, se está ajudando sim, não está ajudando em nada, está me sentindo pior, tá? E aí, beleza, o aluno, então, que respondeu sim, ele abriu isso aqui para ele. O que respondeu não, a gente quer saber o porquê. Né? Então, notem que aqui eu tenho 2 branching logic. O branching logic daquele que recebeu os vídeos, recebeu os vídeos e não abriu, e de aquele que recebeu os vídeos e não está realizando as tarefas. Tá? São 2 possibilidades e 2 variáveis diferentes. Tá vendo? Ó? Notem que são variáveis diferentes. Até agora, eu estava falando de variáveis iguais. Agora, eu fui para variáveis diferentes. Tá bom? Ó. São 2 variáveis que eu coloquei aqui. Então, são a variável desta pergunta, tá? Do não dessa pergunta e do não dessa pergunta. Tá? E aí a gente pergunta aqui por que não. Né? Por que você respondeu não? Por quê? Porque eu não tive interesse, não tive disposição, não tive tempo. Né? São perguntas pertinentes à nossa pesquisa, né? Que fazem parte da nossa pesquisa, o porquê a criança não realizou as tarefas que a gente está passando. Tá bom? Aí, chegando por fim, notem que essa pergunta não está associada a nenhum branching logic, né? Nos fale um pouco se você tem alguma doença. Se sim, marque qual. Então, aqui eu tenho uma lista relativamente pequena de doenças que estão mais voltadas para o nosso público, né? O público atendido por nós no Remo Meu Rumo. Então, a doença, enfim, ela não precisa necessariamente, né, ser do nosso público. A pessoa pode não conhecer o instituto e ter alguma dessas doenças, né? Ou nenhuma doença, tem a opção também, a opção não ter nada, né? Ou uma outra. E aí eu tenho um branching logic aqui, né? Associado a outra pergunta, que é a pergunta qual a outra doença. Pode ser uma asma, por exemplo, alguma coisa assim, né? Alguma doença que esteja relacionada, tá bom? Agora, vocês viram todo essa mecânica aqui, né? Ó, toda essa mecânica. Agora eu vou mostrar a vocês na prática como ficou esse instrumento, tá? A concepção desse instrumento. Eu tenho aqui
eu tenho vários instrumentos, né, aqui, né, da nossa pesquisa. Isso aqui é um perfil, né, de preenchimento dos alunos, ó, quem preencheu completo. Esse primeiro aqui é um primeiro que eu uso, eu deixo uma baia livre, né, para demonstração, para aula, ou para um teste, alguma coisa. Então, é um aluno 1, é um aluno de teste. Então, ó, eu venho aqui, atuação no meu rumo. Olha como o formulário é pequenininho. Tá vendo? Tá, ó. Só tem a pergunta se atua, ó, se conhece, e a pergunta da doença, que não tem nenhum branching logic. E só. Tá vendo? E aí, conforme eu vou preenchendo, conforme o aluno vai preenchendo o candidato da pesquisa, vai abrindo. Ó. Tá? Ó. Olha que legal. Aqui as opções são as mesmas. Tá vendo? Ó, não mudou nada. Redes sociais. Qual a rede social? Olha que legal. Ah, não foi rede social, foi indicação. Tá? Ah, eu não conheço o instituto. Então, acabou o assunto. Tá? Não conheço o instituto. Então, eu já pergunto se tem uma doença ou não e pronto, completa o formulário. Tá? Essa é a lógica. É aqui que eu quero chegar. Tá? Então, supondo que tenha continuado. Então, ó, desde que mês, há um mês aqui. O ano, aliás. 2014, há um mês. Fevereiro. Né? Qual a frequência? Né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Frequência, aí eu posso marcar aqui, né? Os alunos geralmente frequentam 2, 3 vezes por semana, então horário, segunda à tarde, quarta à tarde, quinta à tarde, pronto, selecionou. Você, antes do início, sim, estava, ou não, não estava. Por quê? Né? Ó. Desde o início do isolamento social, você, sim, sim, estou realizando, não. Ó, por quê? Notem que o sim, ele abriu uma outra pessoa. Ó, sim, estou. Aí, sim, quantas vezes? Está ajudando? Né, ó, tá vendo? Ó, tive acesso? Não. Qual o motivo? Tá vendo que os não que eu falei, ó, aqui ó, já deu problema, ó. Tá? Ó, sim. Por que que deu problema aqui? Porque a lógica não faz sentido. Se ele tem sim, tem não aqui, ele não vai ter lógica. Então eu tenho sim, eu tive acesso, mas não estou realizando as tarefas. Não, por quê? Tá? Ó. E aqui, não. Ó, tá vendo aqui? Ele deu problema na lógica da... Ele me avisa que não faz sentido eu responder uma pergunta e ter uma outra resposta. Uma resposta que não tenha a ver com a minha pergunta. Tá? Essa aula, tá, pessoal? Talvez, eu não sei se vocês entenderam, conseguiram entender, conseguiram né, embarcar nessa minha viagem do Branching Logic, mas ela, na verdade, ela tinha o objetivo de levar a todos nós a pensarmos no planejamento da nossa aula, né? Então, qual é a questão que eu quero levantar aqui? É que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for realizar, a gente deve planejar bem, né? Para que a gente tenha um formato interessante de pesquisa e que a pesquisa tenha essa interação do usuário, que tenha uma facilidade do usuário e que ele também não entre em questões que ele não tem a ver. Por quê? Porque isso eu posso criar um viés. Você imagina se eu não tivesse criado, por exemplo, aquelas opções de ocultar a resposta no caso de não, né? Não estou comparecendo. Então, ele poderia responder perguntas das quais ele não faz parte, ele não faz parte do contexto. Né? Então, não faz sentido responder aquela pergunta. Eu posso criar um viés. Né? Então, essa é a importância do Branching Logic. É para você conduzir o seu paciente, isso não significa que eu estou manipulando a pesquisa, mas eu conduzo a resposta, eu vou filtrando e afunilando as respostas para um contexto coerente dentro da pesquisa. Tá?
E é isso. Tem alguma pergunta? Alguma questão? Moisés, eu não sei, as perguntas, eu imagino que o planejamento também é sobre a formação das perguntas, porque, por exemplo, a sua pergunta do mês, né? Em que mês ingressou, você lembra? E aí a resposta vai estar condicionada ao tempo, né? E não ao você lembra. E aí, se eu colocasse, por exemplo, em que mês, você acha que estaria muito... Que você lembra da ideia de dialogar com a pessoa, né? Sim. Mas aí, se eu colocar, por exemplo, em que mês você ingressou? Pronto, só essa. Faria diferença? Na verdade, assim, o que eu coloquei você lembra é uma questão até semântica, né? Eu coloquei o você lembra para que a pessoa realmente se lembre, porque é uma anamnese. E, na verdade, o fato de eu ter perguntado se você lembra é até para facilitar também a resposta. Porque nós temos uma pesquisa também, isso é uma pesquisa internacional, que tem mais ou menos uma pergunta semelhante a essa, né? Desde quando a criança começou a sentir dor, né? E acontece que a gente viu que essa pesquisa, quando você perguntava a data exata, as pessoas não se lembravam, entendeu? Desde quando, né? Às vezes a pessoa fala, puta, mas quando foi? Então você lembra? Essa pergunta para nós aqui na pesquisa, ela não vai ter um peso tão grande. É uma pergunta que remete, nós vamos tirar daqui uma mediana, né, de quanto tempo os alunos estão no instituto e o tratamento deles, né, de acordo com a média, né, que a gente, de acordo com o que nós acreditamos no instituto, de que a prática do remo, né, é benéfica para a saúde músculo-esquelética do adolescente, a gente vai traçar um perfil de pesquisa e chegar a um resultado desejado, tá? Uhum. Mas não é uma pergunta, não é... Por que eu perguntei aquela hora o que eu poderia ter colocado lá, que é a data, né? Desde quando? Porque ia dar muito problema, né? As pessoas não iam responder, elas iam deixar a data em branco, tá? Então, você lembra, na verdade, foi uma sugestão que eu dei à pessoa. Você lembra que mês? A pessoa lembra. Tanto que no meio aqui da... Deixa eu botar de novo aqui. No meio da pergunta, né? Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Então, né? Sim. Para facilitar, tente lembrar uma época do ano. Por exemplo, se era no começo do ano, perto das férias, ou alguma data importante. Tá? Então, eu Legal. sugestiono ao aluno para que ele tente se lembrar quando é que foi isso. Se foi perto do aniversário dele, né? Muita gente conhece o Instituto nas férias, tá? Com Tá essa bom, muito intenção, obrigada. é diferente de a data de nascimento, a data de realização de um exame. Aqui é uma pergunta em que eu deixo, eu só fiz para não deixar aberto. Poderia ter sido um campo. Imagine, Tauana, se isso aqui fosse um campo aberto, né? Se eu deixei a resposta, foi nas minhas férias. Pronto, eu falei, caramba, quando que é as suas férias, garoto? Né? Uhum. Entendeu? Sim. Então, foi uma forma Sim, de eu entendi. fechar. Então, eu tenho, então, alunos, na hora da coleta, do resultado, na hora da realização estatística, eu vou saber que X alunos de fevereiro de 2014, nós temos um número tanto de alunos, né? Ou alunos de 2015, de março. Então, nós temos X alunos de março de 2015. Tá? Tá Aqui bom, ele entendi. tem uma visão, uma necessidade mais abrangente. Eu quero colocar em grupos que, de repente, isso, na hora da estatística, é uma questão estatística, tá? De mediana, né? Então, aí eu faço a mediana e eu falo, olha,
a mediana desse grupo é tal, né? Olha, dentro dessa... Eu posso, inclusive, aqui, se eu pegar isso aqui e jogar com algum outro resultado da pesquisa, eu posso também elencar, por exemplo, a qualidade de vida de um aluno que está há mais tempo e há menos tempo, né? Como ele pode ter reagido fisicamente à pandemia, se ele estava melhor preparado, se ele fazia se ele fazia parte há mais tempo do instituto ou não, né? Se isso influenciou na qualidade de vida, na perspectiva, na ansiedade, nas questões psicológicas, no sono, né? Se ter uma boa prática de exercício fez ele aderir aos exercícios que eu propus, tá? Porque às vezes, quanto mais você incute o esporte na vida de uma pessoa, mais ela tem facilidade de continuar fazendo independente da situação, né? O corpo pede a atividade física, né? Então, eu posso também determinar, a partir dessa data, como é que eu aderi, né? Isso pode ser um argumento para mim no futuro, um argumento de pesquisa, por exemplo, né? A adesão aos exercícios e a prática, né? Enfim, ao dia a dia, né? Certo?